Professor Alceu Totti, vamos a uma última questão de titulometria. Essa questão super interessante é da Universidade, da Unifesp. Ela diz o seguinte: pela legislação brasileira, a cachaça deve obedecer ao limite de 5 miligramas por litro quanto ao teor de cobre. Para saber se tal limite foi obedecido, 5 ml de certa cachaça foram titulados com solução de sal de sódio do EDTA, ácido etileno diamino tetracético, 10⁻³ mol por litro, gastando-se 4 ml na titulação. Sabendo-se que a massa molar do cobre é 63,5 gramas por mol e que o cobre reage com o EDTA na proporção em mol de 1:1, a concentração de cobre nesta cachaça em miligramas por litro é aproximadamente ABCDE. Meu querido, vamos colocar o dedo na ferida. A cachaça é tudo o que se fala, hein? A cachaça apresenta um teor alcoólico de 38% a 45%. O álcool na cachaça é o etílico, menos mal do que o metílico, que leva à morte. O etílico leva ao acetaldeído, o etanol, e leva ao ácido acético. Então, uma cachaça estragada vira ácido, vinagre. Por isso que o bêbado, com aquele resto de bebida na barba, no cabelo e tal, fede ácido, fica azedo, certo? Bom, mas vamos à cachaça. Resumindo, vê se eu fiz direito. O limite de 5 miligramas de cobre na cachaça, 5 mililitros de cachaça são titulados com 4 ml de EDTA, 10⁻³ mol por litro. A reação é de 1:1. Então, resumindo o soneto, o que é etileno diamina tetraácido acético? Etileno diamina tetraácido acético. Muito bem, então vamos lá por partes. Nós temos aqui o etileno. Etileno, 2 carbonos. Diamina, amina terciária, 2 aminas, diamina. Ácido acético. Ácido acético é o etanóico. Está aqui ele. É o ácido que tem 2 carbonos e o grupo carboxila. Esse ácido acético está repetido 3 vezes. É o tetraácido acético. Este E de etileno, diamina, tetraácido acético serve para quê? Ele é um quelante. O que é um quelante? Ele forma complexos. Na presença de cobre, na forma de cátion, o que acontece? Sai, ioniza o H, fica um grupo com um próton a menos. Então eu vou ter uma ionização, pela saída do H, eu vou ter 4 pontas negativas. Essas 4 pontas negativas vão fazer um complexo, vão abrigar dentro da estrutura o cátion cobre, através de ligações dativas, aqueles pares eletrônicos sendo oferecidos para o cobre, enclausura o cobre. Então, faz um complexo grudando o cobre. Por isso que disse o texto que uma quantidade de EDTA é suficiente para um cátion cobre. A relação molar é de 1:1. Isto é fundamental para nós que vamos ter que trabalhar com
proporção de mol, como temos feito. Lembrando o começo do assunto, nós temos que calcular a concentração de cobre na cachaça. Eu quero saber a concentração de cobre na cachaça. Então, é uma solução desconhecida na sua concentração. Vou colocar então no Erlenmeyer a solução cuja concentração eu quero conhecer. Eu quero saber quantos mols de cobre eu tenho num litro de cachaça. X mol por litro. E vou titular, quer dizer, eu vou calcular a sua concentração utilizando uma outra. E qual é a quantidade que eu vou titular? Eu vou titular apenas 4 ml. Bom, se eu tenho a concentração a ser determinada, se eu tenho o volume a ser titulado, eu vou em busca de quantos mols eu tenho de cobre. Porque se eu souber o número de mol, divido por 10 e tenho a resposta. Como é que eu encontrei esse 2,5? Eu encontrei o 2,5 na relação, na proporção estequiométrica. Então, onde é que está o X da questão? Eu quero saber, na verdade, quantos mols de cobre. Eu quero o soluto dessa solução, que será dentro da proporção com o EDTA. Ora, meus queridos, se eu tenho uma concentração conhecida, se eu tenho um volume conhecido, o que eu posso descobrir? Eu posso descobrir o número de mol. E o número de mol lá em cima vai me dar o número de mol aqui embaixo, dentro da proporção de 1 para 1. Posso calcular o soluto do EDTA nos 4 ml da solução que eu peguei. De que forma então que eu vou trabalhar? Eu tenho 10 na menos 3 mol de EDTA para 1 litro de solução. Perceba, eu estou trabalhando com mol por litro. Se eu tivesse 1 litro da solução, eu teria 10 a menos 3. Se em 1 litro, eu teria 10 a menos 3. Mas qual é a quantidade que eu peguei, que eu utilizei, que eu gotejei para reagir? A quantidade foram apenas 4 ml. Não foi o que disse o título, disse o texto. Existe um limite. O limite é 5. Será que o 5 é ultrapassado ou não? Esta é a procura. Bom, eu quero saber se é 5 miligramas de cobre da cachaça. Para isso, pegou-se 5 ml, pegou-se 5 ml de cachaça. Opa, não é 4, são 5, né? Aqui não são 4 ml de cachaça. De cachaça são quantos? Pegou-se 5 ml de cachaça para titular com 4 de EDTA. Agora está certo. Então eu estou correto. Eu peguei a concentração, multipliquei pelo volume. Bom, estou com um grilo, estou com um ruído. Qual é o ruído? Mililitro e litro. Aí o nosso queridíssimo fator unitário litro, 10 na terceira mililitro, que nunca mais saiu da nossa vida, percebeu? Esse litro cortou com litro, esse mililitro cortou com mililitro, e afinal, qual é a quantidade de mol de EDTA que eu tenho nesses 4 ml? A quantidade de mol será de quanto? Vai me dar quantos números? Como é que é? Eu tenho 10 na menos 3 e 10 na terceira. Quando esse 10 na terceira subir, vai me dar 4, 10 na menos 6. 10 na menos 3, vezes 10 na menos 3, 10 na menos 6. Essa é a quantidade de mols de EDTA. Muito bem. Se a quantidade de mols de EDTA é essa, se a quantidade de mols de EDTA é 4, 10 a menos 6, quanto que será de cobre? 4, 10 a menos 6. Por quê? Porque sim, porque eles reagem de 1 para 1. Uma quantidade de EDTA para uma quantidade de cátions cobre. Se eu tenho que a quantidade de EDTA é conhecida, conheço a quantidade de cobre. Bom,
Uma vez que eu conheço a quantidade de EDTA e que eu conheço a quantidade de mols aqui, quanto que vai me dar? Quanto que vai me dar? Também 4, 10 a menos 6. Ora, se a quantidade de EDTA me indica não só a quantidade do EDTA, mas também de cobre, eu posso dizer 4, 10 a menos 6 mols de cobre cátion para o volume de quanto? A concentração final é a quantidade de soluto, que dentro da proporção é 4, 10 a menos 6 para ambos, me interessa de cobre, dividido pelo volume da solução a titular. E qual é a solução a ser titulada? A solução a ser titulada era 5 ml de solução. 5 ml de solução. A solução tem nome. Qual é o nome dessa solução? Cachaça. Muito bem. A concentração é mol por litro. Se é mol por litro, tem que tirar fora esse mililitro. E o mililitro sai com 10 a terceira mililitros, introduzindo a grandeza litro. Então, qual é a concentração? A unidade da concentração será mol por litro. E essa quantidade vai me dar quanto? Esse 10 na terceira tira 3, fica 10 a menos 6. 4 dividido por 5. 4 dividido por 5, desculpa a minha vergonha, mas isso dá quanto? Dá 0,8. Muito bem, então eu tenho 0,8, 4 por 5 dá 0,8, vezes 10 na menos 3. Vezes 10 na menos 3, o quê? O quê? Mol por litro. Esta é a quantidade, mols por litro. Esta é a quantidade de cobre na cachaça. Porém, qual é a unidade? Qual é o limite? O limite é 5 miligramas. Se o limite é 5 miligramas, não é para falar em mol. Não é mol a minha referência. A minha referência é miligramas. Se a minha referência é miligrama, vou ter que voltar. Vou ter que voltar, não que esteja errado. Só que eu não quero mol. Se eu não quero mol, eu vou utilizar a informação que me foi dada de que a massa atômica do cobre é 63,5. Tá certo? Então, o fator unitário para eliminar a grandeza mol, 1 mol de cobre, quer seja átomo, quer seja cátion, o peso do átomo é o mesmo peso do cátion, corresponde a 63,5 gramas. Bem, e como é para fazer em miligramas, mais um fator unitário. Qual é o fator unitário? O fator unitário é que 1 grama corresponde a 10 na terceira miligrama. Aí, vou ficar na relação. O mol não me interessou, grama também não me interessou. Qual é a unidade final remanescente? A quantidade final remanescente é que em 1 litro de cachaça, então ficou litro de cachaça e em cima ficou miligrama. Pronto. Será que dá abaixo de 5? Pode ter certeza que não. A cachaça, o cara tá bêbado mesmo, vai cobre. E cobre é metal de transição. Metais de transição são terríveis, causam problemas para a saúde. Claro. Aliás, muitas bijuterias, essas belezas que estão vendidas a preço barato por aí, é tudo material vindo da China, com metais de transição que brilham aos olhos. Você não é índio para ficar feliz com o espelho. Então, cuidado com esses objetos baratos e danificadores da saúde. Bom, então vamos às continhas, me ajuda aí, qual é a resposta final? Afinal, quantos miligramas por litro eu vou ter? Eu vou ter, fazendo as contas, bem sumariamente, 4, 10 a menos 6, multiplicado por 10 na terceira, multiplicado por 63,5,
multiplicado por 10 na terceira, e dividido por quanto? Por 5. E dividido por quanto? Por mais nada, por 1. Quanto que dá essa continha? Essa continha, ela vai me dar 50,8. Não, isso é em miligramas. Quanto é que vai dar? Onde é que está a resposta? A resposta pelo meu livro, aproveita dizer se o livro está certo ou está errado. É o 214, a resposta vai me dar 50 miligramas por litro. Então, a resposta aqui serão 50 miligramas por litro. 50 miligramas de quem? 50 miligramas de quem? De cobre. Em que? Em 1 litro de cachaça. Esta é a quantidade que tem de cobre naquela cachaça que foi titulada. Qual é a marca dessa cachaça? Não sei. Mas qual é o limite saudável? O limite é 5. Simplesmente tem 10 vezes mais cobre do que permitido por lei. Aguenta? Pois é. A química é bela, mas vamos à luta. Gostou? Vamos lá, vamos estudar. Totti, ao seu dispor.